Baçaí, até quando nós vamos conviver com isso? O Congresso, qual é a responsabilidade do Congresso Nacional? Varela, primeiro dizer aí, comovente, né? Essa cena comovente, uma mulher forte, né? Quer dizer, ver o seu sonho, o seu filho, enfim, um parente desaparecer dessa maneira trágica e sem nenhuma consequência maior, senão aqui no seu programa, na imprensa, repercutir. Porque não pode ser assim. Eu acho que o Brasil tem que ter mais responsabilidade, tem que ter a penalização, tem que ter o cumprimento das leis, né? Lamentavelmente, hoje a gente assiste, não estou querendo fazer nenhuma crítica, porque não é o caso, mas a gente vê a violência crescendo em todo o Brasil, na Bahia, em Salvador, até você acabou de falar o número de mortos, enfim, homicídios e assaltos a ônibus, furtos de veículo, quer dizer, essas coisas acontecem na região metropolitana e, lamentavelmente, vai se repetindo, não se vê realmente uma solução. Eu acho que aí deve-se muito também uma ação do Executivo, né? O Executivo, o governo do Estado, ele tem que ter uma ação mais pronta de repressão, de fiscalização, uma polícia mais preparada e a Justiça também acompanhar essa situação toda. Mas eu quero dizer que realmente é uma cena comovente. Você iniciar amanhã assistindo uma tragédia toda dessa, quinta-feira, né? É terrível. A gente tem uma mãe chorando aqui, perdeu seu filho e os assassinos impunes, né? Esse é um drama semanal do Balanço Geral, toda quinta-feira, busca de justiça. E, Varela, quer dizer, busca de justiça, e o que mais deixa assim, a gente perplexo é que você não vê luz no final do túnel. Não, né? nem o primeiro passo para resolver. Pois é, o primeiro passo, porque se você tivesse as ações, as medidas sendo encaminhadas para minimizar uma situação feita essa, mas, lamentavelmente, não é o que a gente assiste. Conquista, uma cidade grande, não tem uma casa para abrigar um menor delinquente, um menor criminoso. Cidade de Conquista, com quase 300 mil habitantes. É preciso cobrar, nós precisamos cobrar do governo isso. Você está certo, do Executivo, investimento para isso. Também o Código Penal tem 1/6 da pena. Se é 30 anos de cadeia, não é 30 anos. Você diminui, vai para 5, divide, com vai bom para comportamento. 5. Por bom comportamento. Isso tem que acabar, a bonificação do crime no Brasil. A impunidade, né? Isso é que tem que acabar. Mas, deputado Embacei, presta atenção, porque isso aqui agora eu vou falar uma coisa muito séria. Quando se fala em candidatura no Brasil hoje para presidente, ou Dilma fica ou Lula volta. Essa é a expressão nacional. Aqui na Bahia, jornais aí, pode pegar jornal. Tem Gabriele, Caetano, Moema para baixo, que arrasou com Lauro de Freitas aí. Aí você tem Rui Costa, você tem tudo PT. Eu quero fazer uma pergunta a você, que você é uma figura importante do PSDB. A oposição brasileira acabou, não tem nomes? Não, primeiro eu acho que o governo, inclusive aqui na Bahia e também no Brasil, antecipar o processo sucessório é um grave erro. Você tem muitos problemas na Bahia e no Brasil, né, para serem resolvidos e não se pode agora o dirigente, o governante, né, ficar cuidando de fazer processo político eleitoral com 2 anos de antecedência. Isso é um erro que se comete, inclusive, aqui na Bahia. Essa disputa já que vai, e você sabe que isso acaba, Varela, influenciando no desempenho do Executivo. Começa a disputa de A com B, com C, com D, aquela coisa toda, quer dizer, grupos que se formam, o governo não funciona bem e quem paga o preço é exatamente a população do nosso Estado. Então, acho um grave erro antecipar o processo decisório. Agora, oposição tem. No governo federal, nós temos hoje uma presidente bem avaliada, embora eu ache que... Peraí, Marcelo, isso me deixa incomodado. Repare. Tem 3 pilares da sociedade importantíssimos para a vida da gente: saúde, educação, segurança. Os 3 pilares desabaram. Eu não sou maluco, eu estou aqui ouvindo o povo todo dia. Não é? A escola pública gratuita de qualidade não temos. A segurança pública de qualidade não temos. O hospital público de qualidade não temos. E que avaliação é essa? O governo é bom em quê? Eu queria entender. Eu acho que não é o governo que é avaliado nesse caso. Aí é a presidente que consegue se descolar um pouco do desempenho do governo. Porque se você for verificar, você disse muito bem, a segurança não melhorou, ao contrário, piorou. A educação não consegue avançar e a saúde é esse desastre que a gente assiste em todo o país. Mas a presidente, ela consegue de uma maneira ou de outra, eu não sei se é jogada de marketing, oportunidades que ela utiliza durante o seu processo de governo, mas ela realmente, na avaliação,
ela tem uma situação de popularidade bem positiva. A gente não vai negar com relação a isso. Agora, o governo não funciona, Varela. Você veja, por exemplo, as estradas não conseguem melhorar, os aeroportos não melhoram, os portos também não melhoram, não. O sistema, de uma maneira geral, de eletricidade, agora até reduziu a conta de energia, que foi uma decisão correta. Mas aumentou a gasolina. Mas aumentou a gasolina. Quer dizer, a presidente vai para a televisão, anuncia a redução da gasolina e na hora que aumenta... Sabe que um cidadão de Paripe me disse? Sim. Varela, luz não me incomoda não, que eu faço um gato. Gasolina não tem como fazer um gato. E é quase que toda semana que vai abastecer. Vai abastecer. Então, aumenta, ela aparece para anunciar a redução da energia elétrica, que, aliás, essa medida da redução, que é uma medida correta, saudável, ela deveria, Varela, vir acompanhada de um programa também de combate ao desperdício. O que é que vai acontecer? Vai acontecer isso. Quer dizer, a conta vai diminuir... Você vai gastar mais. Vai gastar mais. E quando você gasta mais, você obriga o governo a investir mais em usinas, em sistema de transmissão e distribuição para atender o desperdício. Quer dizer, uma coisa também mal organizada no conjunto. Agora, a decisão foi correta, né? Agora, lá, na hora que vai anunciar o aumento da gasolina, não aparece ninguém. Ela manda o seu ministro anunciar e dizer que não vai dar problema nenhum aumentar a gasolina. Como que não vai dar problema nenhum? Vai dar problema, vai mexer com a inflação, porque a gasolina acaba repercutindo em toda a economia nacional. Mas, só para concluir, nós temos oposição, sim, no Brasil. O PSDB tem um pré-candidato colocado, o senador Aécio Neves, que, aliás, já esteve aqui, você já o entrevistou, você o conhece, tá certo? Ele está se colocando como pré-candidato, também com os cuidados para não antecipar a campanha eleitoral. E aqui na Bahia também nós estamos verificando, analisando, avaliando. Você veja que o resultado das últimas eleições, já aqui em Salvador, a eleição do Neto, do ACM Neto aqui em Salvador, com o prefeito, e o Zé Ronaldo em Feira de Santana, já foi um sinal claro de descontentamento com o governo do Estado, que deveria corrigir, eu estou fazendo aqui uma crítica construtiva ao governo do governador Jacques Wagner, que deveria aproveitar essa sinalização e corrigir algumas ações. Mas o tempo passa, novembro, dezembro, janeiro, e nada acontece, a não ser uma preocupação para dizer onde é que vai colocar uma pessoa do PCdoB, onde é que vai colocar uma outra pessoa do outro partido. Quer dizer, uma coisa de você aparelhar a máquina da administração. A população quer, governador, é resultado, quer mais segurança, quer melhor saúde, quer mais uma economia melhor, atrair investimentos, é isso que quer. Essa questão de se contentar partidos políticos, a população não tem nada a ver com isso. O que interessa são resultados do governo. Embaçaí, PMDB agora fica com Senado e Câmara Federal, é isso que está aí? É uma força muito grande. Aliás, é um assunto que está tendo um debate nacional forte, né? Porque o senador que deverá ser provavelmente eleito hoje presidente do Senado tem uma série de acusações contra ele. Renan Calheiros. Então, é do PMDB. Do PMDB. E na Câmara dos Deputados, muito provavelmente vai ser eleito o deputado Henrique Eduardo Alves. Também, que é um deputado que tem 11 anos de mandato, conhece bem a Câmara, aliás, está até com uma boa proposta, mas vamos ver o que é que vai acontecer, porque a eleição na Câmara vai se dar segunda-feira. Muito bem. Por que não foi aprovado o orçamento da União? Explicando aqui, Varela, o Executivo, o governo federal, manda para o Congresso Nacional a sua proposta de orçamento. Sim. Cabe ao Congresso aprovar ou não. O Congresso Nacional, na sua grande maioria, a maioria absoluta esmagadora, é composta de deputados e senadores que são da base do governo. Quer dizer, quem cabe aprovar praticamente a matéria, o orçamento, são deputados e senadores que são da base do governo, na sua maioria esmagadora. Existe um descontentamento muito grande no Congresso Nacional, uma desarticulação política, também uma crítica muito grande à questão da economia. A gente percebe que as despesas do governo federal estão aumentando de uma maneira acelerada. Despesas, aquelas coisas que você gasta, aluguéis, contratações de serviços, que às vezes não é necessário, enquanto que os investimentos estão cada vez menores. E os impostos cada vez maiores. Esse ano foi mais de 1 trilhão de reais arrecadados de impostos. 1,4 bilhões. Não é pouco dinheiro, não é muito dinheiro que sai do bolso do contribuinte, da cadeia produtiva do trabalhador brasileiro.
Quer dizer, ele que paga isso e acaba sem ver o resultado. Eu acho que esse conjunto, esse descontentamento, essa desarticulação política dentro do Congresso Nacional e esse descontentamento com os rumos da economia fez com que o orçamento não fosse aprovado. Ele vai ter que ser aprovado e tem que ser aprovado já, até para que a situação não se agrave, porque o Brasil não está crescendo. Você vê os Estados Unidos, que está em crise, está crescendo mais do que o Brasil, a essa altura, o dobro do Brasil em crise. Então não adianta ficar dizendo, o Brasil não cresce porque tem uma crise externa. Não é bem isso, não. O Brasil não cresce porque a política econômica está equivocada. Muito bem. Mas aí, o escândalo estourou aí agora com crédito tributário, áreas que foram desapropriadas, a prefeitura pagou 200 milhões e a empresa quer de novo dinheiro. Tem um escândalo na praça aí no município. Eu sei que você entrou, inclusive, pedindo para o João Henrique devolver o dinheiro daquela propaganda dos últimos dias. Eu queria dizer o seguinte, aqui o Carlos Alves não aceitou aquela propaganda. Aquela propaganda não, porque a direção da Record entendeu que aquilo era uma mentira. Outros veículos veicularam e até receberam o dinheiro. O Carlos Alves, diretor da Record, devolveu o anúncio, não veiculou, por entender a Record que o João Henrique estava saindo com muita mentira do governo. Queria só colocar isso. Não, e veja bem, aquela propaganda é uma propaganda absolutamente pessoal. Uma coisa que estava promovendo o prefeito. E propaganda governamental, você tem que fazer a apresentação dos serviços. Quer dizer, é a prefeitura que anuncia um serviço, um posto de saúde que foi aberta, uma escola que está funcionando agora de outra maneira. É para isso que você tem a propaganda. Aquela não, gastou-se ali, Varela, milhões de reais para promover um prefeito que saía avaliado como o pior prefeito, lamentavelmente eu digo isso com tristeza, mas o João Henrique saiu avaliado como o pior prefeito do Brasil. E agora o ACM Neto fez um decreto, essa questão aí dos créditos tributários, né, fez um decreto porque identificou que o prefeito João Henrique teria feito negociações irregulares para beneficiar terceiros, prejudicando a prefeitura e a população de uma maneira geral. Hoje você vê nos jornais que só com essa operação o prefeito teria comprometido 341 milhões de reais, tá certo? Quer dizer, pegou o dinheiro da prefeitura, o seu dinheiro, e fez uma negociação com 14 grupos empresariais, é essa a notícia que a gente tem, para beneficiar essas empresas. E aí como é que fica a situação? Então, acho que o prefeito ACM Neto agiu bem, agiu com responsabilidade, está impedindo que essa operação prossiga. Agora, o que eu quero, prefeito ACM Neto, é que sejam responsabilizados não apenas o ex-prefeito, mas todos aqueles... Tem 14 suspeitos disso aí. Todos aqueles que participaram dessas operações que precisam ser esclarecidas. A população não pode... Quer dizer, o prefeito vai embora e nada acontece? E deixa esse estrago todo aí? Não. Tem que ser responsabilizado, sim. E a minha função como deputado federal, Varela, especialmente também como ex-prefeito, é chamar atenção para essas coisas. O ACM Neto, ele não pode, e não está também deixando, ele não pode ficar omisso, ao contrário, ele está agindo. Quero até Pelo contrário, veio aqui e disse que o João Henrique gastava 100 milhões por ano com aluguel de carro. Pois é. 800 milhões em 8 anos. O que é isso? É porque ficam, às vezes, algumas pessoas dizendo, não, para aliviar coisa nenhuma. O que ele está fazendo corretamente. Dizer todo o legado, até porque o ACM Neto é um político jovem, promissor, que tem um futuro grande na Bahia e no Brasil, e não pode ficar com esse legado do ex-prefeito João Henrique nas costas dele, ele assumir uma responsabilidade que não foi dele. Ele não tem nada a ver com essa história toda que aconteceu. Ele tem que deixar tudo isso muito claro, porque administrar Salvador não é fácil, especialmente nesse momento em que a situação é muito grave, tá certo? Ele vai ter dificuldades, está tendo dificuldades, mas ele também foi muito feliz. Ele conseguiu organizar uma equipe de trabalho. A equipe dele é boa. A equipe dele é boa. A equipe dele é boa. Você veja, por exemplo... Tem que ser justo. Veja o Aleluia, tá certo? Com uma pessoa de qualidade comprovada, né? O Albérico Mascarenhas. Estou dizendo pessoas que você conhece. O Zé Antônio Rodrigues, que é um excelente... A Ivete Sacramento, eu estou lembrando alguns nomes. O Mauro Ricardo, que é o secretário de Finanças. Quer dizer, ele fez esse rapaz da SUCOM,
também um rapaz competente, qualificado, Pinheiro. exatamente o Silvio Pinheiro, quer dizer, são pessoas qualificadas que ele conseguiu colocar esse time em campo. Agora tem que dar um pouco de tempo, tem o carnaval agora, né? Ele pegou já esse período aí imprensado. Por falar em carnaval, vamos falar de carnaval? Vamos lá, Me dá a imagem de carnaval aí, Adriano. Ó, Cristiane Campos, imagem de carnaval, porque Embaçaí pelo menos comandou 8, né? Quanto prefeito. 8 carnavais. 8 carnavais, não é brincadeira não. Agora, Embaçaí, a minha crítica é inclusão. Eu penso o seguinte, o menino pobre lá do subúrbio, ele precisa brincar. Aí ele não tem lá no subúrbio um carnaval de bairro bom. Aí ele quer vir para a cidade, ver Chiclete, ver Ivete, ver Daniela, então não quer ver os artistas, uma hora dessa. Então, ele pega o carro, o trem, vem, aí não tem dinheiro para entrar num bloco, e cada vez mais ele está excluído da festa. Com a camarotização, com inclusive a indústria fonográfica tomando conta do carnaval. Eu queria ouvir sua opinião sobre o carnaval e o que é que precisa mudar, porque o carnaval é um processo irreversível de crescimento e organização. Mas que conselho você daria com sua experiência vivencial de 8 anos para a nova gestão, Embaçaí? Olha, primeiro esse ponto que você falou é verdade. Quer dizer, quem está no subúrbio ou está em Cajazeiras, numa zona mais afastada do centro da cidade, se a prefeitura não colocar boas atrações, ele não fica lá. Vem para cá. Ele vem para cá, ele vai vir aqui, vai ver aqui a Ivete, vai ver Chiclete, vai ver aqui passar Durval Leles, essa galera toda, o Caetano, o Gilberto Gil, ele não vai ficar lá para assistir atrações que não têm qualidade, não. Ele vem para cá, é natural. Porque tem esse aspecto do carnaval, da democracia do carnaval. O atrativo é esse, quer dizer, no carnaval também tem isso, Varela, quer dizer, as pessoas podem assistir as melhores bandas, os melhores cantores, cantoras, tá certo? Ali é uma coisa democrática, assiste de graça. Claro que tem a desigualdade, tem o camarote, que você ali tem um outro esquema mais elitizado. Agora, o que eu acho também, porque a Bahia, Salvador em especial, é uma usina permanente de criatividade. Produz a cada momento. Pode esperar que vai aparecer gente nova de valor aí, vai aparecer um ritmo novo, vai aparecer aí, tanto que você falou, Varela, a indústria fonográfica, né? Quer dizer, as pessoas que cuidam de capturar esses grandes astros que serão no futuro a nossa qualidade musical, porque a Bahia, quer dizer, é essa usina, né? É rica. Mas na música, né? Cada dia, porque o carnaval, o que é o carnaval? Varela, o carnaval é o que há de melhor acontecendo durante 7 dias, durante todo o ano. Quer dizer, durante todo o ano você tem nos bairros mais populares aqueles ensaios, aquela garotada, aquela juventude trabalhando, procurando se aprimorar. E no carnaval, nesses 7 dias, essa galera vai passar na avenida. Então, é uma coisa que nos enche de orgulho e satisfação. E é uma festa, estou vendo essas imagens aí que você está passando agora, são 2 milhões de pessoas na rua, rapaz. É brincadeira aí. Mistura de raça, de cor, de ritmo, de som. Eu uma vez, Varela, quando eu era prefeito, eu recebi uma autoridade de um país do norte da Europa, né? Uhum. E ele estava no meu camarote assistindo passando ali, aquela multidão. De repente ele faz um comentário que foi o seguinte para mim: prefeito, se a gente fizesse uma organização dessa para rezar, para orar, para fazer uma oração, podia ter mortes. Aqui não, aqui você tem uma quantidade enorme de gente se divertindo dessa maneira que só o baiano sabe fazer. Graças a Deus, o comportamento do baiano é esse comportamento cordato, cordial, respeitoso. É claro que tem aí também sempre um abusado ou outro, porque no carnaval acaba tendo isso. Mas, de uma maneira geral, é uma festa extraordinária. O que a prefeitura tem que fazer é dar mais organização. Tá? Dar mais organização à questão da limpeza, do trânsito. Repare, como diz Gilberto Gil, repare. Ó, tem bloco que não existe mais, mas ele tem o segundo lugar da fila. Ele aluga o segundo lugar da fila para outro bloco. Quer dizer, há um cartel carnavalesco que precisa ser rasgado, um tumor carnavalesco, que tem que passar um bisturi. Por exemplo, o Ileaê, que é uma atração, só sai 5 horas da manhã. Eu me lembro quando eu era prefeito, porque realmente os blocos afros é uma coisa assim maravilhosa. Magnífica. É a nossa raiz. Nossa raiz, é. Quer dizer, se você mexe nessa raiz e valoriza,
o carnaval melhora. Agora, se você comprime, se você não deixa as coisas funcionarem, a nossa cultura está sendo agredida, atingida. Então, o que é que a gente fazia? Pegava os blocos afros, né, durante o nosso período de prefeito e procurava valorizar. Até com recurso, não era muito, mas a gente procurava dar uns recursos. Pouco de apoio. Porque era mais difícil. São pessoas mais humildes que não têm, às vezes, condições de fazer organização. E com relação O vovô do Ilê, por exemplo, eu sei a luta dele. Ele, nessa altura do campeonato, está fazendo das tripas coração para botar o Ilê na rua. E os gringos chegam na avenida e perguntam: Varela, cadê o Ilê? Aí só chegava às 4, 5 horas da manhã. João Jorge do Olodum, Neguinho essa Samba, turma que merece saudoso, atenção especial. que merece toda a Jocélio do Malê, essa turma toda que merece toda a atenção. O que é que a gente fez com relação à organização para passar o Ilê e outros blocos mais cedo? A gente mexeu nessa tal fila, né? Isso. Então a gente colocou à disposição desses blocos afros entrarem na avenida a partir das 8 da noite. Pronto. Ficava à disposição deles. Se eles conseguissem se organizar, porque também tinham mais dificuldade de se organizar. Porque são pessoas que trabalham muito durante o carnaval e tinha mais dificuldade de chegar à noite para se organizar. Mas na hora que eles conseguiam se organizar, eles passavam de uma beleza, rapaz. Aquilo era comovente. E todo mundo, quando via passar aquele... O Ilê, quando passa, é uma coisa assim, toca na nossa alma. Então, eu acho que o conselho é esse para a organização do carnaval. E o Neto disse que esse ainda não é o carnaval dele. Não é, realmente eu sei que é o primeiro, está herdando. Mas que ele vai mexer. Vai mexer até para que a gente não perca essa raiz, tá certo? E essa capacidade criativa, porque o carnaval também é economia, né? Porque você traz para Salvador uma quantidade enorme de imprensa nacional e internacional, você promove a cidade. Carnaval não é você fazer só a conta de quanto foi que arrecadou de tributos. É essa repercussão que fica em todo o mundo e no nosso país. Obrigado pela entrevista, Marcelo. Muito obrigado, Varela. Ele mandou um abraço ao Alexandre Raposo. Mandou um abraço. Estive com ele agora recentemente. E o nosso Carlos Alves também deixou um abraço para você. Tá bom, amigo. Muito Boa obrigado. sorte. Lutar pela melhoria da verba da saúde, melhorar para adequar o Código Penal, a segurança também. A segurança pública. Exatamente. E aprovar o orçamento da União. Exatamente. E apoiar o prefeito aí que está procurando acertar. Nós não temos alternativa. Não temos que torcer por ele. Não, exatamente. Eu acho que aqueles que votaram nele ou não votaram nele, todos nós, nós apoiamos ele. Temos que procurar apoiá-lo, porque ele está dando os passos corretos, com equilíbrio, com serenidade, com sensatez. Minha situação é melhor. Eu não votei nele, mas torço por ele. Não, claro. Eu moro em Salvador, vivo em Salvador. Sucesso. Deus abençoe, Baçaí. Obrigado pela entrevista. Ex-prefeito Antônio Baçaí, dando aqui a sua opinião sobre vários temas, inclusive o nosso carnaval.